um dos destinos mais fascinantes que a gente possui no nosso portfólio de serviços e que ainda é um destino pouco explorado pelos brasileiros do ponto de vista turístico. É um destino muito forte para negócios, mas que a gente não tem visto ainda aquela pujança do ponto de vista do turismo, por uma série de fatores que a gente vai comentar aqui. Então, eu gostaria, primeiramente, de dar bom dia a todos, agradecer a presença. É um prazer, é uma honra. A gente sabe que existe uma concorrência muito grande para participar de vários eventos online todos os dias, e a gente fica satisfeito de ver que a cada evento a gente sempre tem uma quantidade grande de pessoas que está participando junto com a gente. Para falar de China, eu gosto de começar sempre falando do nosso DMC, que é a Destination Asia. A Destination Asia é uma DMC estabelecida há mais de 20 anos no mercado asiático. Ela começou na Tailândia, em Bangkok, se expandiu para 11 países da China, é hoje o maior DMC da Ásia em cobertura geográfica e também em quantidade de operações. Ela é para vocês terem uma ideia, ela é a operadora oficial de todas as excursões em terra das maiores armadoras de cruzeiros, Royal Caribbean, NCL, Carnival, etc., Royal Princess. Ela também é a DMC oficial de vários programas operados pela Emirates. Enfim, é uma empresa que tem uma escala muito grande e, ao mesmo tempo, uma especialidade muito importante, tanto no segmento de lazer quanto no segmento de incentivo. Qual é a ideia aqui hoje? É mostrar para vocês que esse DMC tem a capacidade de operar de uma forma bastante ampla, tanto no segmento de lazer quanto no segmento de incentivo, quando a gente fala do destino China. E a China é um lugar que dá para nós muitas razões para conhecê-los. Tá? Assim, teria uma lista imensa, a gente selecionou 9 razões para conhecer a China, que a gente acha que são os talking points, são aquelas iscas para a gente realmente falar para o passageiro o porquê de viajar até lá. Então, a primeira coisa, a gente puxa muito pela questão cultural, é uma das culturas mais antigas e influentes de todo o mundo, é uma cultura que tem contato com o mundo ocidental há milênios. Primeiro foi invadida várias vezes pelos impérios do meio, que a gente chama, os persas, os hititas, teve vários impérios que tentaram conquistar a China e, de certa forma, foram e conquistaram durante um certo tempo. Depois teve um período bastante obscuro em toda a história, nos anos medievais, em que quase todo mundo ficou fechado em si próprio, né? E a China lidava muito com questões internas e regionais, que era a guerra deles com os mongóis, eram suas rusgas com os japoneses. Então, a China era praticamente que uma colcha de retalhos de vários reinos, de vários impérios dentro de um grande território. Né? E depois do período medieval floresceu muito a Rota da Seda, né? Começaram as grandes navegações e com isso a gente teve um renascimento não só da Europa, mas de todo mundo que fazia comércio com eles, e cresceu de forma exponencial, então, o acesso à China e da China para o restante do planeta. É um país com uma culinária excepcional, muito diversificada. A gente tem muito preconceito em relação à comida chinesa, até pela culinária que chega até nós normalmente, mas é uma culinária riquíssima, uma utilização muito grande de legumes, de verduras, de cozidos no vapor. Eles são extremamente criativos e tem uma comida muito, muito saborosa. Ela tem um tempero agradável, ela não é extremamente forte. Logicamente que tem alguns lugares que você tem uma comida mais apimentada, mas assim, é realmente bastante interessante e que serve a quase todo tipo de passageiro indiscriminadamente. É um país com construções belíssimas e construções extremamente imponentes. Acho que a mais importante delas, sem dúvida nenhuma, é a Muralha da China, que foi construída não como monumento, mas como uma barreira contra os invasores que vinham do norte, contra os mongóis. Essa barreira tem, se eu não me engano, 6.000 quilômetros e é a única obra humana que pode ser vista do espaço. Enfim, é algo realmente muito impressionante e que tem várias seções que foram restauradas, que a gente visita do ponto de vista turístico. Além de Cidade Proibida, Xangai, a gente tem monumentos e edifícios belíssimos. É uma economia fortíssima, acho que dispensa mais comentários,
né? Eles hoje mandam em toda a parte, principalmente manufatureira do planeta, e também foi muito para a questão tecnológica, são metrópoles vibrantes. Quem já esteve em Xangai, quem já esteve em Hong Kong ou Beijing, entende o que a gente está falando, que são lugares que realmente são fascinantes pela diversidade e também pelo fato de não dormir nunca, de ter sempre algum tipo de movimento muito agressivo, tá? E uma natureza fascinante. A China do interior, a China fora das grandes metrópoles, é um país belíssimo, que pouquíssima gente conhece, que pouquíssima gente tem acesso quando programa suas visitas. É um país que é referência hoje em tecnologia e inovação. A gente sabe que durante muito tempo os países da Ásia eram considerados copiadores de tecnologia, né? E depois da década de 80, quando o Japão deixou de ser um copiador para ser um produtor muito forte de tecnologia, tivemos a fase coreana, que as pessoas falavam que os coreanos copiavam tudo. Eles também hoje são vistos como grandes produtores de tecnologia, e os chineses estão indo pelo mesmo caminho. Eram copiadores, eram só manufatureiros, e hoje possuem uma indústria muito forte e um desenvolvimento muito forte do ponto de vista tecnológico. É muito importante a China como sede de grandes eventos comerciais e industriais no planeta. A Feira de Cantão é apenas um exemplo, é uma feira que vai praticamente durante 8 meses do ano, mudando de fases. Então, ela começa com a fase, por exemplo, agrícola, durante um mês, aí eles fecham 2 semanas, reabre com a fase farmacêutica, aí funciona mais um mês. É uma coisa impressionante. Em Xangai, muitas feiras também. Então, assim, a gente percebe que quem faz negócio hoje globalmente tem que ter um pé na China para fazer negócio. Não dá para a gente desprezar a influência da China e a importância da China no contexto dos negócios globais. E, finalmente, né, um país de enormes contrastes. O passageiro fica fascinado com esse equilíbrio de contrastes entre China urbana, China rural, a China industrial, a China das tradições. É muito impressionante você conseguir vivenciar tudo isso, um pouco do que a gente vivencia às vezes no Japão. Né, essa coisa de você ter uma geisha passando na frente de um lugar ultra tecnológico. Você tem muito na China também esse contraste assim, aparente, mas de certa forma mais isolado. Esse contraste a gente procura ele em determinados locais, ele não é tão misturado assim, tá? Vou passar um pouco adiante, falar da geografia. A China é o terceiro maior país do mundo em território, tá? É um país extremamente extenso, norte a sul, muito longo. Você tem lugares muito, muito distantes. Harbin, lá na ponta leste da China, bem próximo ao sul da Rússia e à Coreia do Norte, né? Do lado de cá, em Urumqi, você está com a China muito próxima da Índia já, e também dessa região sul da Rússia. Lhasa é a capital do território do Tibete, que é um território semi-autônomo. Na realidade é um território chinês, reivindicado pela China e que busca sua própria independência, né? E o sul da China, que é o grande sul industrial, que é onde você tem ali Guangzhou, você tem Hong Kong. Essa região é uma região extremamente forte do ponto de vista industrial, é onde está concentrada grande parte da força industrial da China. E as duas grandes metrópoles, Xangai, na costa, é o maior porto do mundo hoje, né? Está bem aqui do lado leste, como vocês podem ver aqui, né? E Beijing, que é a capital política, por nós conhecida como Pequim, capital política do país, né? É um país que está muitas horas à frente de nós, são 11 horas, o inverno muito rigoroso, né? Então a gente nunca recomenda essa viagem aí do final de novembro até o começo de março, apesar que eu gosto muito, né, falando da melhor época para visitar, eu gosto dessas pontas de temporada. Eu gosto muito, assim, final de março, começo de abril. Eu acho bacana essa coisa de viajar em final de setembro, outubro, o mês inteiro. O pico das temporadas, a temperatura é muito quente, mas não é só isso, fica tudo muito cheio. Então é sempre bom a gente dar uma espalhada, né? E eu acho as pontas de temporada muito interessantes. Primeiro pelo preço,
que nunca é tão agressivo, e segundo, porque você tem monumentos um pouco mais vazios, você tem lugares muito belos que você visita com mais calma. Tá? Informações básicas que a gente sempre passa sobre cada destino que a gente representa. A população da China é a maior população do mundo, 1,3 bi de habitantes. O idioma que é ensinado nas escolas em todo o país é o mandarim, mas você tem centenas de dialetos, é um país que tem uma diversidade linguística enorme, em função de ter sido, durante muito tempo, como eu falei, um país todo fragmentado, com seus reinos regionais, com seus imperadores separados. Somente depois da unificação completa da China que você teve o estabelecimento de uma língua única, de culturas únicas e de um sistema político único, né? Então você tem essa diversidade também linguística. O yuan chinês, cada 7 yuan compra $1, aproximadamente, tá? Maioria budista, mas assim, a China é um melting pot, né? Ela é um país que tem de tudo um pouco. Ela tem muita gente que não segue religião alguma, você tem ateus, você tem, isso é uma herança até muito forte do comunismo, aí você tem bastante budista, né? Os confucionistas e os taoístas. Todos eles aí vertentes asiáticas, né? Muito próximas. Budismo, hinduísmo, taoísmo seguem mais ou menos que uma linha filosófica, não vou dizer parecida, porque eu não quero aqui ofender nenhuma religião, tá? Mas seguem essa linha mais oriental, muito focada centrada no ser, né? No crescimento pessoal de cada um. Principais aeroportos da China, Pequim, Xangai e Guangzhou. Eu não coloco aqui como China continental Hong Kong, mas é importantíssimo. Hong Kong a gente coloca, né, como China, e é China, talvez o aeroporto mais vibrante hoje, depois de Xangai, ou está pau a pau com Xangai. Guangzhou é muito pela questão do comércio e da indústria. Aí, para ir para a China, basta tirar o visto, é um visto eletrônico, você tem que mandar a documentação para o consulado aqui em São Paulo, para a embaixada, é um visto que sai, se eu não me engano, em 4 dias, tá? E ele é emitido aqui, você leva esse visto, você paga a taxa e você tem que levar o seu comprovante da vacina de febre amarela para o destino, tá? Vamos entrar, então, na apresentação em si. Essa parte é um pouco mais demorada, essa que eu fiz agora a gente começa a ter um pouco mais de agilidade. A questão culinária é muito importante colocar quando a gente fala de Ásia, né? E eu sempre gosto de começar a falar de China pela questão culinária, porque é uma das coisas que mais surgem, é uma das questões que mais surgem quando a gente começa a falar dos destinos asiáticos, que é aquela coisa do passageiro médio não querer comer tal coisa, não gostar de uma coisa, não gostar de outra. A gente tem uma comida extremamente diversificada, como eu falei no começo. A base da cozinha chinesa são massas, né? Principalmente os lamens, os macarrões e o arroz, tá? E muitos pratos à base de legumes, muitos pratos feitos assados à lenha, tem um estilo de familiar. Então você não tem na China essa coisa do cara que serviu um prato no estilo francês, que vem um empratado, ou que sirva uma porção para cada pessoa. Você geralmente, quando vai em qualquer jantar cerimonial, em qualquer grande celebração, eles colocam mesas redondas para que ninguém fique nunca em posição de destaque. A refeição é algo muito importante para eles e é muito simbólica, geralmente mesa redonda, e no centro dessa mesa redonda tem uma daquelas rodas que giram e toda a comida vai colocada em grandes travessas ali no meio, tá? E cada um vai girando aquilo, vai pegando o que quer, tá? E isso ajuda bastante a fazer todo mundo se sentir parte e igual dentro dessa refeição. Com um detalhe, né? O uso do garfo e da faca era considerado uma coisa meio bruta, né? Quando chegaram os europeus, quando chegaram os outros povos, eles achavam meio bárbaro, né? Uma coisa meio rudimentar. Então, para eles, o normal é que se coma com chopstick, com hashi, tá? O que para nós, às vezes, não é muito fácil. Agora, a comida é muito rica. É difícil você conhecer alguém que foi para a China e fala, putz, passei fome, comi mal. Pode acontecer? Pode, mas assim, se você souber escolher bem, e a gente tem uma seleção muito forte de restaurantes, de lugares bacanas para comer, isso não acontece. Tá? As conexões internas para viajar dentro da China são muito amplas, é um país que tem uma rede ferroviária espetacular, trens de alta velocidade ligando
as principais cidades. Esses trens são trens que chegam até 300 por hora. Em alguns casos, você tem o trem que leva, por exemplo, do aeroporto de Xangai ao centro de Xangai, né, que é o maglev, que é o trem magnético. Ele chega a 450 por hora, é até uma atração turística. Eu, geralmente, quando a gente vai a Xangai, leva grupos ou tem algum tipo de traslado em Xangai, a gente faz de maglev. A gente não deixa o ônibus ir buscar a gente no aeroporto, a gente prefere embarcar na estação do maglev do aeroporto e ir até uma estação próxima do centro de Xangai, onde aí sim a gente pega um ônibus para terminar o trajeto, porque é uma experiência bacana. Você vai um trajeto, sei lá, de 40 quilômetros, não sei, você vai em 10 ou 12 minutos e o trem chega a 450 por hora, é um negócio super bacana de você conhecer, é uma atração turística, tá? As redes aéreas, como eu falei, em torno de todo o país, e normalmente a gente, quando faz roteiros na China, né, se você fizer China continental, o básico é fazer o Beijing, Xangai, Xi'an, que é como se fosse um triângulo aqui, vocês veem Beijing aqui, Xangai aqui, Xi'an aqui, né, praticamente que um triângulo. Você faz uma combinação com Hong Kong, que é interessante, ou então se a gente vai para o interior e a gente parte para uma China mais natural, você tem aqui Guilin, ou Yishang, ou Chongqing, que é onde você faz o cruzeiro aqui de barco, que são também experiências muito ricas. Tá? Como eu falei dos trens de alta velocidade, é impressionante, acho que vale a pena a gente experimentar isso, quem já teve lá, ou teve no Japão, ou até mesmo os trens europeus muito parecidos, tá? E os itinerários clássicos, aqui a gente divide em duas vertentes, né? Se a gente falar da China para viagens de incentivo, por mais que a gente gostaria de ter uma viagem de incentivo que durasse 10 dias, 12 dias, é raro, né? Eu, em todos esses anos de empresa, né, e trabalhando com China, a gente só teve um incentivo que passou de 9 dias, na realidade foram 11 dias na China, isso foi em 2010, né? E de lá para cá sempre foram viagens bem mais curtas, porque as empresas não têm tempo para fazer, e aí a gente é obrigado a fazer uma condensação do roteiro. Tá? Sempre importante retratar que Pequim é praticamente obrigatório. Quando a gente pega alguma viagem que não quer fazer Pequim, a gente fala, mas então você não foi para a China, tá? Porque você não consegue ver a muralha da China se você for só para Xangai, por exemplo. Então, tem uma série de dificuldades para você entender a China como um todo, tá? E a gente faz uma combinação aí. Não dá para você conhecer Pequim com menos de 2 dias inteiros na cidade, até mesmo porque você vai gastar meio dia numa visita à muralha. No caso de Xangai, 2 dias inteiros também é necessário, tá? Para você ter uma ideia ampla de como funciona a cidade, de como funciona esse centro financeiro vibrante do país, e o contraste de Xangai, que é espetacular, né? Enfim, o incentivo, a gente tem que fazer escolhas. Na realidade, essa é uma questão muito difícil da gente conseguir contornar. E aí você tem roteiros um pouquinho mais longos. Eu acho que quem está do outro lado do mundo, não faz o menor sentido fazer uma viagem para a China e ficar menos de 11, 12, 15 dias, porque você não vai voltar. A realidade é que voltar a turismo para destinos tão longe assim é raro, né? Você não é a mesma coisa, vamos para Miami? Vamos, todo ano vai para Miami, cada hora faz uma coisa, uma hora vai comprar, né? Essa é muito diferente. Quando a gente fala de destinos muito longe, como a China, você vai pegar um avião durante 20 horas, você vai ter sabe, é cansativo chegar, você tem que descomprimir, faz uma viagem bem feita, né? Eu acho que é fundamental a gente ter isso em consideração. Vai fazer uma viagem bacana? Faz direito, tenta combinar com algum outro lugar, caso você não conheça outros lugares da Ásia, tá? Esse roteiro de 11 noites seria basicamente aí um roteiro feijão com arroz, na minha opinião. Lógico que ele cobre uma parte grande. Eu tiraria uma noite em Xi'an. Eu acho Xi'an um lugar que, no máximo, uma noite. Eu já fiz day trip em Xi'an, eu acho que é bem o suficiente, mas, enfim, vai do gosto de cada um. Eu acrescentaria neste roteiro, de alguma forma, tirando talvez uma noite em Xangai, e colocaria 2 noites, no mínimo, em Hong Kong, porque eu acho Hong Kong um lugar espetacular, tanto na entrada quanto na saída, mas nesse caso, na saída da China, Hong Kong é um lugar fantástico para compras,
é um lugar fantástico para comida, para vida noturna, que eu acho que é imperdível dentro do contexto do que a gente está vendo de China. Falando de Pequim, né, capital, a capital política, a cidade mais importante, é a cidade que manteve suas tradições milenares por muito mais tempo que as outras cidades. Ela tem uma história bastante rica, né, e é a sede do governo que, de certa forma, sempre foi ali, né? Quando a gente assiste os filmes, você tem lá O Último Imperador e você vê a Cidade Proibida, isso tudo está restaurado, isso tudo funciona, e no caso da Cidade Proibida é, logicamente, talvez a maior atração de Pequim, de Beijing, tá? Eu recomendo sempre, no mínimo 3 noites, porque você tem o dia da chegada, 2 dias inteiros, pelo menos, para fazer bem feito, né? E depois você partir para outro lugar. A diferença é começar por Pequim ou não. Eu sempre fico nessa dúvida. Tem muita gente que acha legal começar por Pequim, fazer Xangai, Xi'an e sair. Tem gente que prefere começar por Xangai, fazer Xi'an, Pequim na saída. É meio controverso. Eu acho que Pequim, aí vai uma questão de cada pessoa. Eu considero Pequim o ponto alto da China. O ponto alto da China do ponto de vista tradição, do ponto de vista político, do ponto de vista de força do que é a China. Xangai é mais uma cidade fortíssima, mas é uma cidade que se assemelha muito em determinados aspectos às cidades ocidentais. Então, eu colocaria Pequim como sendo o ápice da viagem. Então, seria o auge. Quando a gente fala de construir um roteiro de viagem, como se fosse um roteiro de filme, de série, de cinema, eu acho que Pequim é o clímax. Eu acho que é a grande sacada é deixar como destino final, e na saída aí passa por Hong Kong 2, 3 dias, faz uma farra e vai embora, tá? As atrações e experiências de Pequim, acho que é fundamental. Essas duas não dá para você ir à China e dizer que não fez, né? Então, se você está na cidade no primeiro dia, uma coisa interessante é fazer a muralha. Acho que a muralha é um impacto impressionante. Tem várias seções da muralha para visitar. Para mim, a seção da muralha mais importante e mais bacana de visitar é uma seção que se chama Mutianyu. Ops, perdão. Houve uma... O que aconteceu? Escapou. Qual que eu dou share aqui, Jeff? A gente está com uma tela que foi... Acho melhor você parar de compartilhar a tela e começar de novo. É mesmo? Sim. Tá bom. Voltou? Ou não voltou? Aqui para mim ainda não. A gente tá... Voltou. Agora sim, voltou. Perdão. O que acontece, né? A gente tem, então, a sessão de Mutianyu é a sessão mais importante, na minha opinião, porque ela é uma sessão que, apesar de estar mais longe da cidade, ela é a sessão mais tranquila da muralha e, assim, mais verdadeira. Tá? É uma sessão onde você tem essa visão que a gente está vendo aqui nessa foto, né? Longínqua e tal. Geralmente, os roteiros turísticos básicos incluem uma visita a Badaling, que é uma sessão próxima de Pequim, que me deixa com muita raiva, porque Badaling, para vocês terem uma ideia, tem até escada rolante para subir lá na muralha, tem shopping center. Eu acho muito bizarro isso. Eu acho que, pô, vai para o destino, faz uma parte bacana, faz uma parte natural, onde não tem uma vista urbana, e essa visita da muralha em Mutianyu requer pelo menos um meio dia inteiro. Sai cedo de Pequim, chegar lá, demora mais ou menos 1h15, 1h20, fazer uma visita boa de 2 horas mais ou menos, com tranquilidade, 2h30, e voltar para a cidade, ou até almoçar em alguns restaurantes que tem próximo ali da região, tá? Cidade Proibida é outro destino, que é outra atração que não dá para fazer com rapidez. A Cidade Proibida é enorme, de uma ponta a outra, só caminhando, você gasta quase 1 hora, com uma série de, assim, porque são vários terraços, um dentro do outro, um lugar após o outro, e tem uma história riquíssima. Então, a Cidade Proibida é importantíssimo fazer com calma, tem que ter um guia colado em você, você tem que ter realmente as informações históricas que são muito importantes, e muita coisa relacionada também
a parte da superstição do chinês, que ela é muito forte, toda essa simetria que a gente vê de prédios, um prédio no meio cercado por prédios mais baixos, o leão que olha para um lado, o dragão que olha para o outro. O chinês é ligadíssimo nisso, e é uma coisa muito bacana de você aprender e ouvir essas histórias quando você está fazendo a visita. Não é só ver, mas é entender o que está rolando, tá? Eu tenho um vídeo aqui de Cidade Proibida. Tem som, Jeff? Como vocês viram, né, multidões entrando e saindo, aquela vista de fora da Cidade Proibida, ela é muito impressionante, porque mostra a simetria do lugar, e a Cidade Proibida, ela foi construída justamente como eram construídas as cidadelas medievais. Quem morava dentro eram as pessoas importantes, eram as pessoas próximas ao governo, quem morava do lado de fora ficava numa situação meio ruim. Então, quem frequentava o lado de dentro era considerado alta classe, eram os governantes, eram as pessoas importantes, influentes, os militares. Do lado de fora ficava a galera que tomava lá umas flechadas, era uma coisa meio tensa. E o imperador ficava numa parte central, que é assim, dificílimo de chegar próximo a esse lugar, porque você tem todos esses terraços, esses portões, esses vigias até chegar à parte central. Essa coisa histórica da Cidade Proibida, ela é muito rica, né? E o filme O Último Imperador, para quem já assistiu, para quem nunca assistiu, acho que vale a pena demais assistir. Dá uma mostra dessa magnitude, que é algo realmente espetacular e imperdível. O Palácio de Verão, aqui do lado esquerdo, é um palácio que fica fora da região central da cidade. Tem um parque enorme em volta dessa região do Palácio de Verão, e ali tem até um hotel maravilhoso, um Aman. Eu tive a oportunidade de ficar uma noite nesse hotel, um negócio assim fantástico, muito tranquilo, e é o lugar onde o imperador, durante o período de verão, ficava uma parte do tempo e depois voltava com toda a comitiva dele, com todo mundo, para o Palácio de Inverno, que é a Cidade Proibida. O Templo do Céu é outro lugar muito bacana. Aqui a gente tem um monte de gente, é no meio de um parque, a gente tem um monte de gente fazendo Tai Chi Chuan, fazendo exercício, o pessoal conversando, jogando, e é muito animado, tá? E é um lugar belíssimo também. Nós temos aquelas coisas que ficaram da Olimpíada de 2008, né, principalmente visualmente falando, o Ninho do Pássaro, que é o estádio olímpico chinês, né, e o cubo d'água. Vocês veem aqui nessa foto o Ninho do Pássaro ali atrás, né, e o cubo d'água aqui na frente. E é um complexo enorme, com vários edifícios. Infelizmente, como todas as construções olímpicas em todos os lugares do mundo, na exclusividade deles, nem aqui no Brasil. Eu estive em Montreal, me decepcionei muito, né, com a qualidade da manutenção. Essas construções vão ficando para trás, elas vão sendo, de alguma forma, deixadas de lado e não dão um grande uso a isso. Aliás, os chineses estão debatendo muito o que fazer com esse legado, porque está numa zona nobre da cidade, ocupa um espaço com uma baixa utilização, como quase todos os parques olímpicos que a gente conhece, tá? Não é exclusividade nossa aqui, né? Em atrações e experiências de Pequim, de Beijing, a gente sempre recomenda fazer um passeio de trixó. Trixó são aqueles rickshaws de 3 rodas, né? Em bike, pedalando, que você vai atrás e você anda por essas ruínas pequenas. O Hutong
É um bairro que ficava próximo à Cidade Proibida, é um bairro muito antigo, que hoje está sendo preservado, ele virou até acho que patrimônio da Unesco, que moravam os plebeus, moravam os comerciantes, moravam as pessoas que não podiam morar dentro da Cidade Proibida. Né? Então ali tinha comerciante, tinha artesão, tinha o pessoal, os ferreiros, e é uma região que hoje é caríssima até para se viver, porque ela é uma região que está numa localização muito privilegiada, mas existe uma lei muito severa que não pode mudar nada, não pode mudar a aparência das casas. A gente faz o passeio, tem cerimônia do chá, dá para fazer almoço na casa de pessoas que moram na região de Hutong, também é muito legal, e tem alguns restaurantes muito bons aí nessa região também, tá? Tem experiência de medicina tradicional chinesa, eu não recomendo acupuntura, logicamente, mas tem outras coisas como massagem, você tem as massagens nos pés, que são deliciosas, que você faz com água quente, é uma cerimônia que, sei lá, demora 1h30, 2 horas, você chega até a dormir, tá? É muito legal. A gente normalmente coloca isso no dia da chegada. O pessoal viajou 30 horas, está baleado, precisa dar uma descansada, leva o pessoal para fazer um foot massagem, tomar um chá, dar uma relaxada, não deixa dormir à tarde, para tentar recuperar o jet lag, dormir à noite, para poder no dia seguinte sair pegando fogo, que tem muita coisa para ver. Tá? Eu vou sair rapidamente aqui de Pequim, vou para Xangai. Tá? Xangai é a capital econômica da China, a capital financeira da China, né? A maior cidade, a mais dinâmica. É uma cidade espetacular, porque ela é uma cidade que durante muito tempo, durante o século XIX e começo do século XX, ela foi dominada pelos franceses, pelos ingleses, tá? E em um determinado período, muito curto, até pelos americanos. Ela foi mais ou menos igual Berlim. Ela foi uma cidade meio dividida. Após a Guerra do Chá, tá? Ela foi uma cidade meio que dividida. Eles perderam o domínio da cidade, os chineses. E a coisa mais interessante é que ficou construída, de um lado, um bairro que se chama o Bund, tá? O Bund é um bairro que foi construído com toda a característica europeia da época, né? Tem edifícios neoclássicos, tem edifícios até renascentistas, tem muita coisa Art Deco, que é uma coisa impressionante. E aí, do outro lado do rio, quando a China recuperou a Xangai, quando veio a pujança econômica da China, os chineses resolveram fazer o quê? Mantiveram o lado do Bund, todo restaurado, é belíssimo, lindos hotéis desse lado, boulevard maravilhoso, e construíram do outro lado, isso que vocês veem na foto, que é Pudong, que é o bairro novo, que é o bairro financeiro, que é o centro nervoso da cidade. Então é uma cidade que, assim, dos dois lados do rio, olha o contraste, do lado do Bund, esses edifícios que parece que você está na Europa, uma mistura de cúpulas, parece igreja, é uma coisa impressionante, larguíssima essa avenida, e além da avenida você tem aqui no canto, né, este boulevard que deve ter uns 50 metros de largura, né, bem na beira do rio, que as pessoas caminham, que as pessoas passeiam, é um lugar fantástico. Aqui você tem o Peace Hotel, que é um Fairmont, que é uma coisa assim, fora do normal, de maravilhoso. Você tem Four Seasons, você tem vários hotéis belíssimos aqui, e alguns restaurantes muito lindos nesses rooftops, tá, que a gente costuma usar muito para eventos. Você tem o Churchill Club, que, se eu não me engano, é um desses prédios mais baixos. Você tem o American Club, você tem o M on the Bund. Isso aqui tudo a gente usa muito para fazer jantares privativos ou para fazer coquetel ao pôr do sol. É uma experiência riquíssima. E do outro lado, aqui vocês veem, ó, isso aqui é o Bund, é o que está aparecendo nesta foto aqui, tá? E do outro lado, olha a magnitude das construções da Cidade Nova, de Pudong, né? Então, uma duelando com a outra. Isso até no Feng Shui, né, dos chineses, porque para o chinês tudo é Feng Shui. Eu lembro que uma vez o chinês veio no meu escritório e ele falou: você não pode ter essa janela de vidro, essa parede de vidro atrás de você, porque a tua energia sai. Aí ele falou: coloca uma pedra X para ficar atrás de você, para a energia bater na pedra e voltar. Você não pode ter um canto. Eles são malucos. A gente tem um passeio em Hong Kong que só fala de Feng Shui. Tá? É um passeio super legal, um passeio arquitetônico. Todos os edifícios de Hong Kong foram construídos duelando uns com os outros.
Então, a sede do Banco da China duela com a sede do HSBC. Então, quem é mais forte, quem tem o Feng Shui mais poderoso, a mesma coisa acontece nessas construções aqui do Pudong. Tá? A forma dos edifícios leva em consideração os edifícios ao redor, leva em consideração toda essa questão do Feng Shui, é muito bacana. Essa parte de arquitetura na China é riquíssima, e Xangai é uma expressão máxima disso. Tá? Você tem cruzeiros no Rio, é um negócio muito legal de conhecer. Rapidinho, tá? Eu não sei vocês, mas eu acho muito bacana. Acho que esse contraste é um negócio assim espetacular, tá? E aí você tem outros lugares. Você tem a Conceição Francesa, que é todo um bairro que foi durante esse período de ocupação que os franceses construíram. Você tem aqui essa coisa extremamente europeia, tá? Que fica desse lado assim, próximo do Bund, na cidade antiga, tá? Lojas belíssimas, lugares para você caminhar. Você tem a Nanjing Road, que é um caos, né? É uma rua de pedestres enorme, onde você tem absolutamente de tudo, muito impressionante. Lojas de departamentos que você se perde, shopping malls e o próprio comércio de rua, muito vibrante. O Yu Garden, acho que faltou Yuan Garden, enfim, tá faltando um Yu aqui, tá? Esse é o jardim chinês, foi construído por um comerciante nobre, muito rico, lá atrás, né? E que foi usado durante séculos, depois se tornou uma espécie de um museu a céu aberto, se tornou um exemplo da arquitetura, e é um lugar onde hoje a gente vai fazer a visita. Próximo a ele tem vários lugares com restaurantes de comida típica, é muito bacana porque está muito próximo do Bund, dá para ir a pé, né? E dá para você sair a pé do Bund ou ir da Conceição Francesa, passar no Yu Yu Garden e chegar até o Bund. É uma região legal para você fazer caminhando. O Buda de Jade, famosíssimo, é uma pedra que foi trabalhada durante não sei quanto tempo que eles fizeram. Toda essa coisa. Aí você tem essa coisa do Buda que é maluca, né? Cada país tem uma representação. Você vai para a Tailândia, você vê o Buda magro, geralmente na posição de lótus. Você vai para Mianmar, tem muito Buda deitado. Na Tailândia também tem Buda deitado. Cada lugar tem a sua representação. Você chega na China, você tem todos os tipos. Você tem desde o Buda deitado até o Buda gordinho. Cada um com um simbolismo, tá? Então é muito interessante você também acompanhar isso. Próximo a Xangai, você tem essa cidade das águas, que eu vou lembrar o nome, se eu não me engano, é a vila de Jiao. Eu preciso até pegar. Eles chamam de Veneza chinesa, menos, tá? Não é isso. É uma cidade que é cortada por canais, ela é uma cidade que tem colônias de pescadores, tem pessoas que vivem dessa pesca e viviam da agricultura, eles usavam os canais também para irrigação. É uma visita que, se você tiver tempo, é bacana de fazer, mas eu acho assim, com tudo que tem para ver em Xangai, às vezes fica um pouco fora do contexto geral. A mesma coisa eu falo do Museu de Xangai. Museus são coisas que não atraem muito os brasileiros em geral, é uma pena. Eu acho que mostra demais sobre a cultura de cada lugar. Algumas cidades conseguem fazer dos museus verdadeiras atrações. Em Xangai você tem um museu belíssimo, arquitetura fantástica, obras lindas, mas ainda é um lugar muito pouco visitado pelo estrangeiro. Ele é muito mais voltado até para o chinês local. Tá? A Torre de Xangai, que, como vocês podem ver,
é de onde foi tirada essa foto, é uma torre impressionante, tá? Aliás, desculpa, não é não. A torre de Xangai, se eu não me engano, é essa, parece um abridor de lata. A gente fez aqui em 2014 para 2015 um desfile de moda para um cliente nessa parte aqui de cima, que esse chão daqui é de vidro. Foi uma coisa impressionante, era um coquetel no cair da tarde, né? E tinha que a gente fez aqui o desfile, foi um negócio super bacana com toda essa visão da região do Pudong. Essa foto é antiga. Hoje essa região do Pudong já está muito, muito mais cheia de edifícios, é um lugar impressionante. Você tem aquelas coisas tradicionais, experiência de caligrafia chinesa, você tem workshops de comida, você tem arte, você tem tapeçaria, enfim, você tem um monte de coisas que você pode acrescentar numa viagem, quando você leva em consideração fazer experiências locais. Eu adoro aqueles entretenimentos que tem no jantar, aqueles caras que trocam de máscara com uma rapidez muito grande, que é o Thousand Face Mask, que é um negócio super bacana. A gente já fez, inclusive, que a máscara era a foto dos convidados. Então os caras começavam... Oi? Eu só queria falar sobre as torres ali. A torre que parece um abridor de garrafa, na verdade, ela é o Shanghai Financial Center. A Shanghai Tower é realmente aquela torre nova que está um pouco à esquerda do Financial Center. Tá. A gente fez no Financial Center, né, aquele evento. Foi o Financial Center, que tem aquela ponte, que é um acho observatório. Que a Shanghai Tower não estava pronta na época, não sei. Exato. Né? Exato, não tá... né? Quando eu não estava pronto. Né? Bom, beleza. Passando aqui, né? eu estava falando do quê? Eu estava falando do Face Mask. A gente tem umas coisas muito legais de entretenimento. Eles usam muita coisa voltada para circo, essa coisa do chinês de ser super atlético. A gente vai passar a mostrar mais algumas coisas depois para vocês. Outra cidade que é imperdível para conhecer o espírito da China é Xi'an. Xi'an é um lugar extremamente interessante, porque é um lugar antiquíssimo, que não se sabia da existência desse monumento até o final da década de 60, começo da década de 70. Era uma terra que era de um fazendeiro, um dia o cara escavou e achou uma dessas estátuas. E aí escavou de novo, achou outra, aí pegou e chamou o governo, né? E os caras falaram, o que é isso? Aí, coitado, né? Se apropriaram da terra dele, deram uma grana pro cara. Esse cara estava lá até pouco tempo atrás, quando você fazia a visita, ele até estava lá, ele tira foto com as pessoas e tal, já é um velhinho. E uma coisa bacana, né? Eles começaram a escavar nessa região e descobriram, né, que um dos imperadores chinês, maluco, né? O cara resolveu que ele ia ser enterrado com toda a sua guarda, com todo o seu exército. Então, eles durante décadas, eles construíram esse lugar, que depois foi aterrado quando ele morreu, onde eles colocaram os soldados, eles moldavam esses soldados de terracota com as faces, de certa forma, com a característica real dos soldados da guarda do imperador, né? Para vocês terem uma ideia, eles enterraram junto carruagens, eles enterraram armas, eles enterraram uma série de coisas. Quando o imperador morreu, eles enterraram, isso é um grande mausoléu, só que ficou coberto, né? E foi descoberto isso na década de 70, hoje é um enorme parque, aí você tem uma área coberta, e a gente faz a visita para conhecer, é um lugar impressionante. Os guerreiros de terracota são considerados um patrimônio assim, incalculável do ponto de vista histórico, artístico, da China e do mundo. Eu tive o privilégio de fazer uma visita dentro do complexo de Xi'an, que eles chamam da visita de chefe de Estado, que num dos pits, né, que eles chamam, num desses buracos, tem um que é bem grande e tinha, sei lá, uns 50 ou 60 guerreiros desse, e a gente podia entrar e ficar ombro a ombro com um guerreiro de terracota. Eu tenho algumas fotos, é impressionante, e é uma visita maluca, porque quando você vai para fazer, você tem que deixar a mochila para fora, você tem que deixar qualquer coisa, se você esbarrar e derrubar um troço desse, acho que a gente nunca mais sai da China, né? Vai ficar em prisão perpétua durante muito tempo. Enfim, muito bacana, é uma visita que é legal. Eu discordo desse lance de 2 noites. Isso aqui é coisa do Vitão, ele adora, né? Essas coisas. Vamos por 2 noites em Xi'an. Aí o Sidney vem aqui e desmente, fala: não precisa de 2 noites em Xi'an, 1 noite no máximo tá bom. Na minha humilde opinião, tá?
E algumas atrações, que é a muralha da cidade antiga e os guerreiros. Por isso que eu falo, é uma visita rápida, é um dia, não tem muito segredo. Aí você tem o Pagoda, você tem o Shanxi. O que eles fizeram? Eles tentaram pegar o que era a grande atração da cidade, que é o Parque dos Guerreiros de Terracota, e falaram, vamos fazer mais alguma coisa para o pessoal ter o que fazer aqui. Tá? Mas se vocês me perguntarem, poxa, eu vou para a China, vou gastar 2 noites em Xi'an, não faz sentido. Tá? Vai, conhece Xi'an, conhece o Parque dos Guerreiros e tal, e depois, assim, o resto você vai ver em outros lugares também, e é muito impressionante, tá? Aí eles, Centro Antigo e tal, bairro muçulmano, isso tudo você tem em Pequim, isso tudo você tem em Xangai, você tem em outros lugares, né? Não é necessário você estar ali, a não ser que você tenha tempo. Eu falo sempre o seguinte, tudo é uma eleição de prioridades. Quando você tem tempo, nossa, vou para Xi'an, vou ficar uma semana, lindo, maravilhoso, mas olhando sob a ótica de um turista estrangeiro, saindo do Brasil, passando todo esse tempo fora, faz sentido. Vamos concentrar a nossa força, o nosso tempo naquilo que realmente é mais relevante. Guilin é uma China para iniciados, é uma China para quem gosta de natureza, para quem tem esse tempo que eu estava falando, tá? Que o rio se torna uma espécie de uma baía, né, num determinado ponto aqui em Guilin, tá? E que você tem o quê? Você tem as montanhas e as cavernas, todas ao redor disso. É muito impressionante este contraste de Guilin, né? Porque é uma formação rochosa muito distinta, muito diferente. Você tem esse Red Flute Cave, que é uma caverna que, por ser de calcário, a água é pura, belíssima e praticamente parece que você está olhando num espelho, tá? O Elephant Trunk, se vocês olharem aqui, olha, é como se fosse uma tromba de elefante saindo aqui dessa formação rochosa, tá? Este cruzeiro é bacana, que a gente faz no Rio Li, que você faz em cruzeiro, se eu não me engano, são 2 noites, você tem cruzeiros mais longos, que é uma China muito rural, com essas formações rochosas em volta, é muito impressionante, tá? É um pouco parecido, e aqui eu vou exagerar na questão poética, e vou ser massacrado pelo Jeff, que é o cara que manja mais do norte do Vietnã, é um pouco parecido ali com o Halong Bay, tá? Não me crucifique, meu caro, né? Mas tem um pouco dessa dinâmica rural, montanhas combinadas com água e tal. E aí você tem uns tours muito bacanas, você tem tour de bike na região. Chengdu, eu sou um cara totalmente avesso e assim, contrário ao turismo que envolve animais, tá? Mas o santuário dos pandas de Chengdu, na realidade, é um lugar bacana, porque o que eles fazem? Ali é um centro de reprodução de um animal que está praticamente extinto, né? Ele não existe quase em lugares abertos, ele simplesmente foi desaparecendo, porque o panda não gosta de se reproduzir. Ele é um bicho meio molenga quando a questão é o sexo. Então, o que acaba acontecendo? É muito difícil um panda ter mais de 1 ou 2 filhotes durante toda a sua vida, se tiver, tá? Então, é um trabalho bacana que eles fazem, que você vai, você conhece essa região, você conhece o Parque dos Pandas, é um negócio legal, diferente, tá? Que vale a pena, você tem aqui a interação. De novo, eu tenho minhas reservas em relação a isso, eu só acho legal do ponto de vista de conhecer, porque é realmente um centro de reprodução dos pandas. Tá? O Buda de Lechuan é muito bacana, é uma construção feita, escavada na rocha, né? Eu sempre olho para o Buda de Lechuan, eu lembro um pouco de Abu Simbel, no Egito, essa coisa de você usar a rocha como escavação e ao mesmo tempo como monumento, é muito impressionante. Tá? Também está nessa região próxima a Chengdu, né? E um monte de outras coisas que você pode fazer em outros lugares ao redor da China, a parte da comida, né? Os museus, é uma China mais natural, é uma China mais, como é que eu vou colocar para vocês? Uma China muito rural, tá? De paisagens belíssimas, né? A China é enorme, então tem tudo isso e pouca gente se descobre. O Tibete, cuja capital é Lhasa, é essa região semi-autônoma, né? É uma região que ainda está nesse processo de disputa e é conhecido como o teto do mundo, né? Pela altitude das montanhas, pelo fato de estar bem encravada na cordilheira
do Himalaia, é de difícil acesso, tem um trem que sai das planícies que vai até lá, que é uma viagem muito louca, uma viagem belíssima, mas é bastante demorada. Você tem ali muitos monastérios, muitos templos, é um lugar que o pessoal costuma ir para meditar, é um lugar que o pessoal costuma ir também em função do budismo, né, para fazer suas meditações. Tá? E assim, tá próximo ali do Nepal, né, o Monte Everest, de certa forma, você tem como entrar para o Everest, né, para fazer a escalada do Everest, pelo lado chinês, pelo lado do Tibete, tá? Ou você tem como entrar para fazer a escalada do Everest pelo lado nepalês. 90% das expedições saem do lado nepalês, tá? Mas tem também o pessoal que diz, não, eu subi o Everest, mas fui pelo lado do Tibete, da China, né? Aquela coisa da competição entre eles, tá? O que tem de atração no Tibete? Os palácios são belíssimos, essa coisa muito aérea, né? Essas paisagens dinâmicas e absolutamente enormes a perder de vista, né? O Palácio Potala, o Lago Yamdrong, tá? Lugares que realmente é para o viajante experimentado. É o cara que já fez de tudo, é o cara que já rodou o mundo, que está querendo fazer uma coisa diferente, que está querendo realmente sair fora da caixa. Você tem público para isso e você tem roteiros que cubram isso, com conforto. Lógico que você não vai esperar altíssimo luxo, com exceção de uma ou outra propriedade, mas na realidade aí, e como em todo lugar que a gente viaja na Ásia, eu sempre coloco assim, o luxo tem que ser uma consequência. Tá? O luxo tem que ser algo confortável, que te faça descomprimir, que te faça se sentir bem quando você não está explorando, né? Mas você não vai para ficar enfiado o dia inteiro num resort, não é para isso que você vai até o outro lado do mundo. Você vai para realmente tentar entender melhor essa região que você está visitando. Tá? O Base Camp do Everest, que é um dos lugares de onde saem as expedições que vão até o topo da montanha, tá? O Templo de Jokang, tem muita atração. E aí eu entro um pouco para viagem de incentivo, para grupos de interesse, tá? Com alguns lugares que a gente sempre gosta de mostrar que eu acho que é importante a gente falar da capacidade deles na China. Você tem aqui, olha, uma montagem em Juyong Pass, e a gente fez um jantar aqui para um cliente brasileiro belíssimo, né? Que foi uma das últimas vezes, aliás, que pôde fazer fogo de artifício aí nesse lugar da muralha, está proibido já faz muito tempo, porque teve um acidente depois e queimou uma parte da floresta em volta, deu maior zica. No nosso caso, deu tudo certo, foi bacana. A gente teve um show de luzes também na muralha, foi um negócio muito legal, tá? Que a gente faz aqui um jantar de gala, a gente coloca música ao vivo, entretenimento, cabe bastante gente, esse é um lugar para quase, sei lá, acho que cabe até 1.000 pessoas, dependendo de como você faz a utilização. Você tem o Chai Miao Temple, tá? Que fica do lado do lado leste, né, da cidade proibida. Foi construído em 1420, é um lugar belíssimo também, tá? E fica vizinho do palácio. Então você tem essa sensação de que você estive, como se você estivesse num banquete real na cidade proibida. Dá para fazer na cidade proibida com a permissão certa, em datas específicas, é trabalhoso demais, mas dá. Isso aqui, se eu não me engano, olha, foi a DA fez esse, se eu não me engano, faz uns 6 anos, isso aqui foi o lançamento do carro da Porsche, tá? A gente tinha esse filme, eu não sei onde está, né? Eles fizeram esse jantar, vocês estão vendo o carro aqui em cima, tá? E eles fizeram o lançamento do carro com piano, com entretenimento, esse jantar aqui em volta foi realmente muito legal, tá? Esse jantar. O Lost Heaven, eu adoro esse lugar, isso aqui em Xangai, no The Bund, tá? Comida belíssima, lindo, e a vista que você tem do Lost Heaven também é espetacular, é um lugar para 350 pessoas, tá? Vale muito a pena. Paramount, Xangai, é um edifício todo em Art Deco, com esses vitrais, essas gradis aqui, todos trabalhados, também é muito, muito bonito, né? Ele reabriu em 2017, totalmente reformado, e é hoje um venue que é muito utilizado para casamento, para festa, para jantar de gala, é uma coisa muito impressionante. O Duc de Chine, outro lugar muito bacana para você comer o pato chinês tradicional, o pato laqueado, que eles servem. Você tem que pedir com uma mega antecedência, eles vão servindo fatiado, você enrola ele numa espécie de uma folha de arroz, com condimentos, com legumes, é delicioso. O pato de Pequim, todo mundo que vai para a China tem que comer
né, o Pato de Pequim, ou pelo menos experimentar. É um lugar para 200 pessoas. E é isso. Eu não entrei aqui na China não continental, eu não entrei em Hong Kong. Acho que Hong Kong é um capítulo à parte que merece aí a nossa consideração. É uma cidade extremamente cosmopolita. Foi a sede do Império Chinês durante muitos anos. Desculpa, do Império não. Foi a sede financeira da China por muitos anos, né, quando era concessão britânica, e aí quando os chineses retomaram o controle sobre Hong Kong, eles de certa forma diminuíram um pouco a importância de Hong Kong dentro do cenário financeiro da China. Hoje, as principais empresas, os bancos, eles têm escritórios muito grandes em Xangai, né? Hong Kong continua muito importante, principalmente com a comunidade estrangeira, porque tem uma autonomia política maior, tem uma liberdade maior e ainda tem a sede de grandes bancos, empresas do setor financeiro, e é um porto muito importante, né? É um porto livre. Enquanto que Xangai foi adquirindo protagonismo e tal, são cidades rivais, mas cidades muito complementares. E Hong Kong tem um lance bacana de ter uma diversidade social muito maior, de ser uma cidade mais caótica, uma convivência entre o novo e o antigo muito interessante, que vale muito a pena. Eu falo de China, eu adoro China, eu acho que é um lugar espetacular para se conhecer, um lugar espetacular para a gente o tempo todo poder experimentar e recomendar para os nossos passageiros. Eu sempre acho que a gente explora mal essa coisa da história do lugar, de contar uma história, de ter um roteiro, de fazer uma viagem que a pessoa volte e tenha se emocionado com aquilo que ela viu.